Dando continuidade aqui à nossa temática, a gente já viu o conceito de trânsito, conceito de via, e agora a gente tem que saber quem vai fiscalizar essa porra. Porque existe uma métrica assim. Se eu tenho uma via, eu tenho que fiscalizar, porque senão vai dar merda, né? Você já viu pessoas sem fiscalização, a pessoa faz loucura. E para não fazer loucura, para manter o trânsito seguro, temos agentes fiscalizadores, mas a gente tem que diferenciar cada agente fiscalizador, porque se você pegar o conceito de um e colocar no outro, vai dar problema. Porque nós temos agentes fiscalizadores aqui nesse caso, que eles têm uma competência muito específica e maior. Agora nós temos agentes fiscalizadores que têm uma competência originalmente dentro do CTB. Ele vai aplicar o CTB na prática, na rua, propriamente dito. E outros vão fazer o quê? Aplicar as penalidades e as medidas administrativas. Então a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande sobre os agentes fiscalizadores. Beleza? Primeiro, eu tenho que saber quem é o agente de trânsito e saber se o agente de trânsito são todos os agentes fiscalizadores. Aí a gente tem uma primeira métrica. Então vem comigo aqui, que a gente vai ver primeiro o que é um agente de trânsito, aquele que vai fiscalizar você na via fazendo o trânsito. E você precisa, né, de um agente fiscalizador, que nesse caso aqui é o agente de trânsito. O agente de trânsito, que é um fiscalizador, você tem que saber, ele é sempre um servidor. E esse servidor, ele é estatutário, segundo o próprio código. Um servidor estatutário que tem a finalidade de quê? De operar o trânsito. Operar o trânsito. Beleza? Aqui, como agente de trânsito, eu já incluo nesse conceito a polícia. Já incluo nesse conceito a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal? Não incluo. Então aqui eu tenho só o servidor estatutário. Beleza? Beleza. Então você vem comigo aqui na tela para a gente ler aqui o conceito trazido lá no anexo 1. Olha só que maravilha para cair em prova isso aqui, ó. Agente de trânsito é o servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com a atribuição de. Ele falou aqui que eu tenho algum policial aqui, não. É um servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, com a atribuição de quê? Educação, operação, fiscalização de trânsito, transporte, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Olha só, presta atenção. É um servidor que vai operar o trânsito e ele tem essa peculiaridade. Ele tem poder de polícia de trânsito. O poder de polícia de trânsito, o agente fiscalizador que tem o poder de polícia de trânsito, ele tem a imperatividade. Ele tem imperatividade. Ou seja, ele vai mandar você fazer uma coisa, coercitibilidade. Ele vai mandar você fazer uma coisa, você vai ter que executar. Ou seja, retira o veículo desse local, você vai ter que retirar. Ele tem esse poder, mas ele é polícia? Não é. Ele tem o poder de polícia. Beleza? O nosso segundo agente fiscalizador, aí é diferente, que é o agente da autoridade de trânsito. Olha só, aqui eu tenho o agente da autoridade. De trânsito. Aqui sim, aqui além de servidor, eu vou ter a Polícia Rodoviária Federal, eu vou ter a Polícia Militar e mais, olha só, nós temos uma inovação legislativa lá no artigo 25A, que os policiais da Câmara e do Senado Federal poderão atuar como se fossem agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito, só que atuarão mediante convênio com o órgão que tem circunscrição sobre aquela via. Olha só, então eu tenho aqui o policial federal, o policial rodoviário federal, o polícia militar e também eu tenho o policial do Senado e também da Câmara. E esses aqui elencados lá no artigo 25A.
Nossa Senhora! Então, o agente da autoridade de trânsito, ele sim pode ser um policial, sim, inclusive pode ser o policial da Câmara e do Senado, se ele tiver, mediante convênio, vinculado ao órgão executivo de trânsito que tem circunscrição sobre a via lá no Senado Federal. Então, ó, presta atenção aqui o que diz o anexo 1. O agente da autoridade de trânsito, que é o agente de trânsito e policial rodoviário federal, que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos decorrentes, incluindo, presta atenção, eu já falei do agente de trânsito, do policial rodoviário federal, incluindo quem? O policial militar ou os agentes referidos no artigo 25A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio, que são os policiais da Câmara e os policiais do Senado. Percebam, eles vão atuar no trânsito? Podem atuar no trânsito, mediante convênio com um órgão com circunscrição sobre aquela via. Então, olha só, agente da autoridade de trânsito, eu posso ter 4 indivíduos, que seja o agente de trânsito propriamente dito. Ele é polícia ou agente de trânsito ou não? Não é, né? Não é polícia, por isso que ele está aqui, ó, fora desse rol. Ou ele pode ser o rol dos policiais, né? Que é a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que vai atuar sempre mediante o quê? Convênio também, mas está especificado no Código, e também os policiais do Senado e da Câmara, segundo o disposto do artigo 25A, que a gente já vai ler ele mais, com mais clareza. E o próximo, a autoridade de trânsito. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque a diferença é gritante entre um e outro. Olha só, agora a gente vai lá para a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo daquele órgão que está fiscalizando. E ele é competente para quê? Para a aplicação das penalidades. Mas aquele que aplica a penalidade, professor, como assim aplicar penalidade? Se você está transitando na via e você é parado por um agente de trânsito ou por um policial imbuído na fiscalização de trânsito, ele vai poder aplicar em você uma multa. E agora reflita bem isso aqui, porque isso aqui você vai levar para a sua vida. Ele vai aplicar uma multa em você? Não, ele vai notificar você, porque quem aplica a multa, porque é uma penalidade, é a autoridade de trânsito. E a autoridade de trânsito não está te fiscalizando. Quem está te fiscalizando é um agente da autoridade de trânsito ou um agente de trânsito. Beleza? É isso que vai acontecer. Pega essa diferenciação. Quem vai te fiscalizar na rua? Ou é o agente de trânsito, ou é agente da autoridade de trânsito. Eles fiscalizam na rua, eles vão te autuar. Autuar é diferente de te penalizar. Eu não vou poder te dar uma multa na rua, eu vou autuá-lo da infração. Você vai ter 30 dias para fazer o quê? Vai receber a notificação, entrar com um recurso ou indicar o outro condutor. Mas naquele momento que você recebeu, fez a infração, você não foi multado, você foi só autuado. Porque quem aplica a penalidade? Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, que é o dirigente do órgão que tem a competência para a aplicação das penalidades. Diferencie uma coisa da outra, porque senão você vai cair na pegadinha de prova. É correto afirmar que o agente de trânsito ele é apto a aplicar uma multa, certo ou errado? Está errado. Está errado porque o agente de trânsito não aplica multa. Quem aplica multa é a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito aplica penalidades, é o dirigente máximo do órgão. Beleza? Beleza. Agente da autoridade de trânsito, eles são os servidores, que podem ser o agente de trânsito, que não é polícia, ou o rol de policiais, que é o policial rodoviário federal, o policial militar, ou o policial do Senado da Câmara, que tem lá no artigo 25A. Esses policiais aqui, mediante convênio com o órgão com circunscrição. E o agente de trânsito?
O agente de trânsito é o servidor, que ele pode ser civil, seletista ou estatutário, que vai operar o trânsito, ou seja, ele tem poder de polícia de trânsito, mas não é polícia. Não é polícia. Ele tem a imperatividade, a coercitibilidade? Tem. Se ele mandar, você tem que fazer. Mas ele é polícia? Não é polícia, porque o rol de polícia está aqui nos agentes da autoridade de trânsito. Beleza? Maravilha, né? Vamos ler comigo aqui o artigo 25A, porque é uma inovação muito grande e pode ser que venha na sua prova tentando te trazer um peguinha. E aí você tem que saber, olha só, é correto afirmar que, é certo afirmar aqui que um policial da Câmara e um policial do Senado poderão aplicar notificações de trânsito? É certo afirmar isso. Porque se eles estiverem mediante convênio com o órgão que tem circunscrição sobre a via nas adjacências do Congresso, poderão. Porque a gente tem especificações técnicas para isso. Agora, um policial da Câmara no Rio de Janeiro, ele vai poder autuar como uma infração de trânsito? Não, porque não é nas adjacências do Congresso Nacional. Vem comigo e a gente vai ler aqui os artigos. Olha só. A gente viu que é o agente de trânsito, né, servidor civil ou de carreira. A gente viu o agente da autoridade de trânsito, que você viu que é diferente da autoridade de trânsito. A gente viu a autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo do órgão, entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito. E a gente vai ver isso aqui dos policiais. Muita atenção, pessoal, porque isso aqui é muito bom de prova. Olha só. O artigo 25A do Código de Trânsito traz assim, ó, os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, lá no Congresso Nacional, Brasília, a que se refere o inciso 6º do artigo 51, incisos 13 do caput do artigo 52, respectivamente, mediante convênio. Você tem que ter, os policiais da Câmara e do Senado têm que ter convênio. A gente vai bater isso aqui numa aula específica das polícias. Com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar o auto de infração e remetê-los ao órgão competente, aquele que tem circunscrição sobre a via. Na JARE, que tem JARE, aquele órgão que fiscaliza e tem JARE. Competente nos casos de infrações cometidas nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob responsabilidade, comprometer objetivamente os serviços e colocar em risco a incolumidade das pessoas ou do patrimônio da respectiva casa legislativa. Então, presta atenção. Agentes da autoridade de trânsito, quem são? Os agentes de trânsito propriamente dito, aqueles que não são polícia, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e também, segundo o Código, os policiais da Câmara e do Senado, mediante convênio nas adjacências do Congresso Nacional. Beleza? Maravilha, né? Então vem comigo aqui, vamos fazer um resuminho do que a gente viu, para que a gente possa massificar isso aqui nesse seu cabeção esquisito. Beleza? Vamos lá. Agente de trânsito, a gente viu, né? Quem são os agentes de trânsito. A gente viu também quem são os agentes da autoridade. E a gente viu também quem é a autoridade. Beleza? Beleza, autoridade. Os agentes de trânsito são quem? O servidor efetivo, né? Servidor civil. Civil efetivo. Que vai fazer o quê? Operar o trânsito, né? O trânsito. Ele vai operar o trânsito. E ele tem poder de polícia, de trânsito. Então, se você aí de casa está sentado e você é um agente de trânsito aí do seu município, você é policial? Não é policial, né? Agora, se você tem poder de polícia, você tem poder de polícia de trânsito. Você vai operar o trânsito, você é um servidor civil ou estatutário. Agora, os agentes da autoridade de trânsito, aí a gente engloba todos, né? A gente tem aqui os agentes mesmos, os agentes de trânsito, a gente tem aqui o policial rodoviário federal, nós temos o policial militar que vai agir mediante convênio lá do artigo 23, e também nós temos aqui a polícia da Câmara e também a polícia do Senado Federal, que também vão agir mediante convênio. Convênio com quem? Com o órgão executivo com circunscrição.
Maravilha, né? E a autoridade aqui é o nosso dirigente máximo, né? Dirigente máximo do órgão. Esse dirigente máximo do órgão é aquele apto a aplicar o quê? As penalidades. E a gente viu, né, que você na rua, sendo fiscalizado, você não vai receber uma multa. O agente de trânsito não pode te multar. O agente da autoridade de trânsito não pode te multar. Ele vai te notificar. Quem vai aplicar a multa em você, que a multa é uma penalidade, é quem? A autoridade de trânsito. Se você conseguiu entender essa diferenciação, glória, aleluia, tamo junto. Beleza? Aguardo você na nossa próxima aula.